Bom, mas eu tava com uma saudade desse cara, bicho. Mas tava com uma saudade dele de verdade. Trabalhando, Aliás, hein? Tá com rodinha nos pés, né? Tá rodando muito, trabalhando muito e gerando uma expectativa gigantesca, né? Na audiência, nos torcedores do Sérgio Tavares, né? Em função do que ele se dispôs corajosamente a fazer. Eu estou numa ansiedade. Imagina o Sérgio, né? Sérgio Tavares, o nosso convidado a partir de agora, jornalista português querido, nosso irmão Sérgio Tavares, conversando conosco a partir de agora. Como é bom te ver aqui, Sérgio, bom dia! Bom dia, Alexandre, e a todo o auditório da Auriverde, todo o público, a toda a equipa aí da rádio. Muito bom, sabem que tenho um carinho muito grande pela Auriverde, por ti também, Alexandre, por toda a ligação que temos desde aquele fatídico dia 24 de fevereiro de 2025. E é muito bom estar aqui a partir de Portugal a falar convosco e para vos trazer grandes notícias, ótimas notícias, porque Alexandre de Moraes e o seu gangue vai ser exposto como nunca, acreditem. Vamos falar sobre isso agora, mas deixem-me já dizer-vos. Aquilo que eu pensava que ia ser este documentário saiu 100 vezes melhor do que o que eu esperava. Portanto, preparem-se. Aliás, Sérgio, Borgo está aqui comigo, está na bancada conosco, Fala, está Sérgio. aqui também. Borgo, muito bom, muito grande abraço. O Borgo também aparece no documentário. É mesmo, é? E tu também, Alexandre, e tu também apareces na gravação que fizemos em Londres. Em Londres, verdade. Sérgio, estou numa ansiedade, que tem de gente que liga, que manda mensagem, cadê o documentário? Mas vai virar numa hora essencial, fundamental. E desde já, Sérgio, muito obrigado pelo que você fez e está fazendo pelo Brasil, meu irmão. Muito obrigado, Eduardo. E posso dizer que eu também acho que saiu na hora certa. Era suposto sair em maio, mas dadas as dificuldades que eu tive com tantas horas de entrevistas gravadas em 10 países e dadas as atrocidades que foram acontecendo nestes últimos meses, eu fui sempre atualizando, então era impossível ter feito a transmissão e a estreia em maio. Eu acho que agora é uma altura certa e vocês vão perceber porquê. Eu acho que este documentário vai ser essencial, não só para Bolsonaro não ser preso, como para Alexandre de Moraes um dia ser preso, depois dos americanos verem este filme. Aliás, Sérgio, a minha pergunta para você é exatamente nesse sentido. O que você planejou lá no início, né, na criação, na elaboração, na roteirização para esse documentário, e o que mudou, o que foi alterado ao longo do caminho para que a gente veja, a partir de agora, desse mês de agosto, o resultado final, Sérgio? É uma excelente questão. Mudou muita coisa, porque eu pesquisei muito, investiguei muito, e quanto mais eu pesquisei fundo, mais assustado eu fiquei com a tamanha dimensão do golpe que foi dado no Brasil pelo Poder Judicial, com as ligações que o Poder Judicial tem ao narcotráfico, aos criminosos e esse mundo obscuro, e portanto mudou muito aí, porque eu tive que ir investigar muito fundo e percebi as ligações criminosas e a teia que o Brasil está metido, com interferência externa e tudo mais. E portanto, o que é que se passa neste documentário? Ele, acima de tudo, ele tem dois aspectos. O primeiro reúne todos os acontecimentos desde 2021 até 2025, numa ordem lógica, com encadeamento muito fácil de entender. E isto é importante porquê? Porque as pessoas todas no mundo e aí no Brasil vão vendo as coisas a acontecer isoladamente, ali. Neste documentário está tudo lá com uma ordem lógica, então vai-se fazer luz a muita gente, principalmente a comunidade internacional. E o segundo aspecto é o percurso do Alexandre de Moraes, um percurso marcado por promiscuidade. Quem levou para a vida política Alexandre de Moraes foi o Alckmin e o Lula. Ele era um mero advogado, depois eles é que o puseram na política e agora eles é que estão à frente do país e levados ao colo pelo próprio Alexandre de Moraes. Depois também a própria forma como ele se tornou ministro do Supremo, levado por Temer, os contornos assustadores da forma como ele chegou a ministro, e depois também cada um dos outros ministros são expostos muito em detalhe. O Zanino, o Benedito, o Toffoli, a Carmen Lúcia, o Barroso, eles são muito expostos, o Gilmar Mendes também, mas não em detalhe, porque o Gilmar Mendes vai ter direito à versão 2 do The Fake Judge. Em 2026 vou começar a gravar The Fake Judge 2, relacionado com o Gilmar Mendes e os seus negócios aqui em Portugal, e etc. E, portanto, é uma produção muito
completa que ainda apanha esta questão final do julgamento de Bolsonaro e, portanto, fica extremamente atualizado e eu acho que vai ser muito importante para a comunidade de língua americana, mesmo aqui na Europa, porque depois vai ser traduzido nas outras línguas, as pessoas vão perceber o que é que se passa no Brasil. Aquilo que eu quero, acima de tudo, Alexandre, é que nos cafés, nas conversas de rua, tal como as pessoas falam do Putin, falam da Coreia do Norte, que se falem do Brasil, igual ao que falam da Venezuela. Sabem que no Brasil está a acontecer aquilo, sabem que no Brasil o Moraes está a fazer aquilo. Quero que eles sejam, que os crimes que eles estão a cometer sejam conhecidos em todo o mundo. E eu tenho a certeza que isto vai acontecer, porque superou 100 vezes mais a minha expectativa. Eu acho que até vocês, até tu, Alexandre, até tu, Eduardo, vocês que acompanham diariamente a política brasileira, quando vocês virem tudo junto em 2 horas, vocês vão ficar de boca aberta. Como eu fico arrepiado a ver o documentário. É mau demais o que se passa no Brasil. Sérgio, e o que acontece no Brasil encontra replicação em outros países do mundo? Vou melhorar minha pergunta. O que nós estamos vivendo aqui já traz consequências para outros países do mundo, até para que a gente possa chamar a atenção desses países, caso haja essa consequência? É uma excelente questão. O que se passa no Brasil é inédito, é único. É único e eu posso dizê-lo, por exemplo, em relação ao sistema eleitoral e tudo mais. Eu estive na Índia e na Alemanha, estive a ouvir representantes das instituições, estive a ouvir advogados dos tribunais, etc., que foram 2 países, Alemanha e Índia, que deixaram as urnas eletrónicas sem comprovante. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional declarou que eram ilegais o uso dessas urnas sem comprovante. E eu estive a ouvir os especialistas que explicaram tudo. Mas qual é a diferença entre esses países? É que lá o Tribunal Constitucional é diferente do gestor eleitoral. Lá os tribunais constitucionais, os juízes, não gerem as eleições, enquanto que no Brasil é o único sítio do mundo onde acumulam a função da TSE com a STF. Portanto, eles fazem o processo eleitoral e eles depois é que supervisionam o próprio processo eleitoral. Isto também é muito falado no documentário. Isto é inédito. E o que está a acontecer no Brasil é esta intromissão do Poder Judicial nos outros poderes todos, porque o Poder Judicial consegue fazer as eleições, consegue interferir no Congresso, porque muitos dos congressistas e o próprio Presidente do Congresso e do Senado têm os seus processos na gaveta do STF. Portanto, eles conseguem legislar, eles conseguem engolir os 3 poderes. Isto é inédito em todo o mundo. E, portanto, o Brasil é um balão de ensaio para se replicar este modus operandi do Poder Judicial noutros países do mundo. Por isso é que será muito importante, e nomeadamente nos Estados Unidos, que isto não aconteça, porque se acontecer noutros países, a teia fica muito difícil. E depois outro aspecto é, este STF não é um poder judicial normal. Dos 11 ministros, 7 foram indicados pelo PT, um partido marcado por corrupção, por escândalos, onde cada um dos seus líderes estiveram presos, desde o Dirceu, desde a senhora loira que também foi presidente, todos eles, portanto, é um STF que é absolutamente partidário, exatamente. Não a Dilma, não a Presidente, aquela loira que agora que foi ministra também do governo do Lula. Ela também... Perdão, a Gleisi? É isso? A Gleisi, exatamente. Ela também aparece, todos eles aparecem expostos no documentário. E, portanto, é um STF que basicamente é o PT. É o PT, é corrupção, é crime, é PCC, é mau demais. E quando as pessoas entenderem e verem tudo alinhado, vão ficar completamente de boca aberta. É muito importante isto ser visto no estrangeiro, mas vai ter legendas em português para que no Brasil também vejam. E eu tenho informações que em vários estados do Brasil vão organizar nas comunidades telões gigantes para que as comunidades vejam. Era importantíssimo que no Nordeste do Brasil vissem em ecrãs gigantes isto, porque vai-se fazer luz, porque a linguagem é muito simples do documentário, é muito fácil de entender e vão perceber que neste momento o Brasil está a ser governado por absolutos criminosos, mas do pior que existe. Pois não, Bogô. Sérgio Tavares, na tua escuta. Sérgio, esse documentário ele é histórico, ele entra para a história do Brasil, que poderá ser visto por gerações para entender o que está acontecendo, mas é muito importante que chegue ao maior número de pessoas possíveis, não só no Brasil, quanto no mundo, né? Em todo mundo. Até porque, como você disse, a gente tem essa percepção aqui, o Brasil é um laboratório dessa ditadura. Qual que é a estratégia que você está fazendo nessa situação importante, Sérgio, para divulgação? Como é que você está trabalhando? O que você precisa dos brasileiros, né? Que nós temos essa dívida de gratidão com você por esse trabalho, mas como que é a estratégia? Como é que o brasileiro pode ajudar a divulgar esse trabalho, a chegar no maior número de pessoas possíveis?
Excelente questão. Este é um documentário que tem mesmo que chegar ao mundo inteiro e eu tive várias dificuldades para o elaborar, porque foi gravado em 10 países. Alguns deles eu tive que ir várias vezes, tive que ir 3 vezes aos Estados Unidos, tive que ir 4 vezes ao Brasil. Foi um ano, mais de um ano, quase um ano e meio de gravações muito extensas, desde os refugiados do 8 de janeiro na Argentina, na Itália, estive em todo o lado. E, portanto, para a divulgação ser eficaz, a estratégia foi, primeiro, será lançado aqui em Portugal dia 6 de agosto num cinema, num dos cinemas mais famosos aqui de Lisboa, para que, com a presença de figuras públicas, André Ventura, atores, cantores, para que a comunidade portuguesa saiba o que é que se passa em detalhe no Brasil. Depois, dia 9 de agosto, será transmitido num cinema em Orlando para os americanos, para ser espalhado também nos Estados Unidos. Ambas as sessões serão com bilhetes pagos. E depois, então, será transmitido gratuitamente para o resto do mundo. Mas é aí que vai ser pedido, vai haver um pedido ao povo brasileiro, porque para que este documentário tenha impacto, foi estabelecida uma meta de 3 milhões de subscritores no canal Sérgio Tavares do YouTube, que é o canal que vai transmitir este documentário. E porquê 3 milhões? Para que quando o documentário sair, ele tenha um impacto muito, muito grande, muitas visualizações e muitas partilhas. E depois, em segundo lugar, para que também tenha um retorno financeiro que me permita começar as gravações do The Fake Judge 2. E depois também como uma espécie de recompensa por todo este esforço, por todo este trabalho de quase um ano e meio, por toda esta despesa avultadíssima que tivemos para fazer este The Fake Judge, que tem muitas entrevistas, foi desde a Índia até a Argentina. E, portanto, para o povo brasileiro ver o documentário, não vai pagar nada, só tem que fazer uma única coisa: seguir o canal Sérgio Tavares no YouTube. Seguir o canal. Esta é a única coisa necessária. Então, será necessário um movimento aí no Brasil para que sigam o canal. Então, por exemplo, eu acredito que essa meta dos 3 milhões é fácil de atingir. O Bolsonaro sozinho no Instagram tem 40 milhões de seguidores. O Nicolas Ferreira tem 10 milhões de seguidores. O Eduardo Bolsonaro 10 milhões de seguidores. Eu acho que essa meta é fácil. O que é necessário é que até ao dia 9 de agosto, que é quando vai ser feita a sessão em Orlando, que o povo brasileiro se mova para partilhar o canal e partilhar o trailer. Então é fácil, é ir aqui no YouTube, canal Sérgio Tavares, subscrever. E está lá o trailer que foi lançado esta semana e partilhar nos grupos, partilhar nos amigos e pedirem para seguir. Quando atingirmos a meta dos 3 milhões, o documentário será lançado. Depois, em relação à censura que pode haver, já podemos falar nisso depois, é um problema que pode acontecer, mas eu já ponderei, já antecipei essa questão. Então, Sérgio, minha questão é essa, em função do Brasil. Por exemplo, a Auriverde entrou num shadow ban há 2 meses aproximadamente. Só para você ter uma ideia, Sérgio, a gente subia algo em torno de 1.500 inscritos por dia, a Auriverde. 1.500 era a nossa média, 1.500 inscritos por dia. Fazendo o que a gente sempre faz aqui. Caímos para uma média de 200 inscritos por dia, Sérgio. Derrubaram as inscrições, derrubaram as visualizações, derrubando o nosso faturamento também. Ou seja, nós temos hoje uma plataforma que ainda joga o jogo dessa turma que está aí, cumprindo as ordens dessa turma que aí ainda está, dificultando a nossa vida, né? A nossa sobrevivência, inclusive. Como é que a gente vai fazer para driblar? É a minha primeira pergunta, emendo em outra. Existe a possibilidade... Pode parecer ingênua a pergunta, tá? Mas existe a possibilidade de também exibirmos, mediante cobrança de ingresso, de bilheteria, em cinema do Brasil, para tentar juntar autoridades, né, os parlamentares da oposição, para que tenham munição para continuar a lutar? Existe também essa possibilidade, Sérgio? Sim, começando aqui pela segunda questão, existe sim senhora, tanto que há vários grupos que estão-se a mobilizar, como eu disse, para em vários estados fazer projeções nas comunidades em telões gigantes. Tal como se podem fazer nessas comunidades, podem também fazê-lo no cinema, é uma questão de combinarmos. A única questão é que eu não vou ao Brasil durante os próximos tempos, porque há razões de segurança minha, porque ainda esta semana recebi uma ameaça de morte, onde dizem que recebi uma mensagem a dizer que tenho uma 9mm à minha espera, porque o PCC também já está aqui em Portugal, já são mais de 1000 elementos, e portanto eu não posso entrar no Brasil, porque se eu entrar no Brasil ou sou preso ou sou morto. Eu tenho a consciência do que é que eu estou a fazer e com quem é que eu estou a mexer. Eu estou a mexer com os piores criminosos do narcotráfico. E portanto isso pode acontecer, tal como a projeção no cinema vai acontecer aqui em Lisboa e nos Estados Unidos, acontecer também no Brasil.
para contornar a censura, há aqui um fator importante, é que o YouTube, o meu canal do YouTube, o canal Sérgio Tavares, quando atingir a meta dos 3 milhões, irá transmitir então o documentário em inglês, mas com subtítulos em português. Mas este canal do YouTube está num servidor europeu, pertence aqui à Europa, ou seja, aqui as ordens judiciais do Alexandre de Moraes não contam nada, não servem para nada. Ele não pode fazer absolutamente nada. O que ele pode fazer é impedir que vocês brasileiros vejam o vídeo em questão, mas ele ficará disponível na mesma para o resto do mundo, para os americanos, para os franceses, chineses, ingleses, etc. Mas mesmo que ele faça isso, o documentário será transmitido depois no Rumble, no X, no Facebook, no Instagram e, em último caso, no site da produtora, que é mediatruthstudios.com, ou seja, independente de qualquer Big Tech. E aí é impossível que eles impeçam as pessoas de ver o documentário. Portanto, eu estou confiante. Depois, como este documentário tem tantas partes distintas, tem a cilada do 8 de janeiro, tem a questão da interferência internacional da USAID, tem a questão dos perseguidos, a Débora, o Daniel Silveira, tem a questão do golpe eleitoral, tem a questão do percurso de Moraes, e depois o próprio documentário vai ser dividido em blocos e ser espalhado pelas redes sociais aos poucos. Portanto, é impossível que eles consigam censurar este documentário. E se atingirmos a meta dos 3 milhões, logo aí teremos logo uma grande fatia da população que o vai ver, mesmo que eles depois façam aí uma ordem para impedir de ver no Brasil, mas como volto a dizer, aqui é um YouTube europeu e aqui Alexandre de Moraes manda 0. Por isso é que eu tenho o orgulho de poder dizer que era se calhar a única pessoa no mundo que podia fazer este trabalho, porque qualquer brasileiro que o fizesse era preso ou morto. Poucos estrangeiros têm um conhecimento profundo da realidade brasileira e poucos passaram pelo que eu passei a 25 de fevereiro de 2024, e poucos estrangeiros também estavam dispostos a perder um ano da sua vida, 50 mil euros da sua carteira, tantas horas para ir fazer um documentário pelo mundo inteiro. Portanto, eu tenho muito orgulho neste trabalho, porque eu não tinha outra hipótese. Foi uma promessa que eu fiz naquele dia que nos abraçámos, Alexandre e Eduardo, em lágrimas. Eu prometi em lágrimas perante 1 milhão de pessoas, eu ia levar o grito de revolta ao fim do mundo. E quando eu dizia ao fim do mundo, as pessoas pensavam que eu estava a exagerar, mas não, é mesmo até ao fim do mundo. Na China vão ver o documentário, na Rússia vão ver o documentário, em África, na Ásia, em todo o lado. Os bons e os maus vão ver o documentário e vão perceber o que se passa no Brasil. Sérgio, eu vou te fazer um pedido. Grave um vídeo para mim, por gentileza, você, né, no vídeo, pedindo a inscrição no canal Sérgio Tavares do YouTube e condicionando os 3 milhões de inscritos à liberação do documentário no seu canal. Eu assumo o compromisso público contigo, e você sabe que a Auriverde tem esse perfil, de veicular o teu vídeo recorrentemente, diariamente, inúmeras vezes, até atingirmos esse número dos 3 milhões de inscritos em teu canal. Eu assumo esse compromisso, entendo que é o que eu posso fazer agora para que esse documentário chegue ainda mais longe. Pode contar comigo, Sérgio. Obrigado, viu? Muito obrigado, Alexandre. Vou fazê-lo e conto muito com o vosso apoio. E, aliás, aqui a Auriverde já conseguiu autênticos milagres, porque este documentário tem o vosso dedo muito. Lembro-me a quantidade de vezes que foram feitas campanhas aqui na Auriverde para eu ter meios económicos e financeiros para fazer algumas das viagens que foram gravadas neste documentário, e portanto este documentário tem o carimbo Auriverde lá estampado em tamanho grande, e quanto mais não seja também porque vocês, Eduardo e Alexandre, foram as duas primeiras pessoas que eu abracei, que eu vi no dia em que fui detido no Brasil. Portanto, tem estampado em tamanho grande a Auriverde e, portanto, faço questão de fazer esse vídeo e muito obrigado pelo vosso apoio e até breve. O mundo vai saber. Abraço, guerreiro. Obrigado, Sérgio. Conta com a gente.